Eu gostei da fala do deputado Alan, que nos contou sobre um tempo em que o professor era autoridade na sala de aula, em que os alunos aprendiam. Esse tempo foi anterior a Paulo Freire, com a sua pedagogia do oprimido. Hoje, o aluno não tem mais que obedecer ao professor. O professor não tem autoridade porque Paulo Freire acha que a imposição da figura de autoridade do professor em sala de aula é autoritarismo. Ora, se eu não posso cobrar dos meus alunos que eles se esforcem, por que eles vão se esforçar? Se todo final de ano eu tenho que fabricar notas no caderno dele, porque o governo precisa ter um índice de aprovação, e o que eu estou falando aqui, eu falo por experiência, pois eu dei aula desde o primeiro ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Eu dei aula em escola pública municipal e estadual. Eu vi doutrinação na escola municipal desde a primeira série até o último ensino do ano médio, e inclusive na faculdade católica. Na faculdade católica que eu estudei, eu tive aulas de doutrinação na pós-graduação. Então, que existe a doutrinação, existe. E por que os meus colegas insistem em dizer que ela não existe? Porque da mesma maneira que o peixe não tem consciência da água que o cerca, porque aquele é o mundo dele, para ele aquilo é natural, os professores já não conseguem mais ver a doutrinação que está escancarada na cara deles, porque é uma verdade onipresente, onisciente de um partido invisível. E embora a minha querida colega não saiba, ela acabou de reproduzir o discurso de Antônio Gramsci. Basta ler os livros dele. E a pergunta que ela faz sobre o que é que está por trás desse partido, a escola do partido único, sobraram 7 minutos na sua fala. Por que a senhora não nos brindou com seu conhecimento acerca da lei? Acredito que a senhora tenha lido toda a lei e poderia nos mostrar ali, item por item, aonde ela está ferindo a liberdade do professor. Eu já li o texto mais de 10 vezes. Venho produzindo conteúdo sobre esse assunto, especificamente escola sem partido, já faz 3 anos. Eu sou professora, estava na sala de aula. Em nenhum momento eu me senti ferida por nada do que está escrito lá. Porque, além de ver os meus colegas doutrinando com aqueles trabalhinhos infames que enchem a hora de aula porque eles não querem dar aula, ficam passando o filminho com a desculpa de que estão ensinando o pensamento crítico para os alunos, quando, na verdade, o que eles querem é preencher o tempo para não dar aula. Essa é a verdade. Todo professor que está me ouvindo aqui sabe muito bem disso. Pode até não admitir, mas sabe. Quero agradecer. Ali, provavelmente, ele é apoiador de Escola Sem Partido, porque traz o cartaz ali, Escola Sem Ódio. O Brasil não é da esquerda, do centro ou da direita. E é justamente isso que o Escola Sem Partido quer. Porque hoje a escola está na mão da esquerda. Nós não queremos a esquerda nem a direita. Eu sou tão contra o professor que vai dar aula com a camiseta do Che Guevara, quanto um professor que vai dar aula com a camiseta do Bolsonaro. Escola não é lugar de fazer política. Nós temos que ser neutros. E quando formos apresentar um tema político, nós temos que apresentar os dois lados. O que tem de tão ruim nisso? Até agora, eu só ouço professores dizendo que fere os direitos, que fere os direitos. Me digam aonde, me mostrem. Eu vim aqui, mostrei todos os meus argumentos, não com base nas minhas opiniões. Eu não fiz acusações ao Léo. Eu provei aqui, através de pesquisas científicas, o quanto um professor pode sim influenciar um aluno, mesmo que inconscientemente, e mostrei como isso acontece no dia a dia das escolas e das faculdades. O grande problema da educação no Brasil é que as pessoas vivem dizendo que o problema é a educação, mas se fizer a pergunta para a mesma pessoa que respondeu que o problema do Brasil é a educação, quantos livros ela leu, ela não vai saber dizer, porque a maioria das pessoas no nosso país não lê um único livro por ano. Outra coisa que eu acho interessante é falar que o problema do Brasil é o investimento em educação. Os senhores sabiam que o investimento na universidade pública brasileira é maior do que na Coreia do Sul? Sabiam desse dado? E por que lá a educação é tão melhor? Será que nós devemos criticar tudo, menos o método? Porque ninguém questiona esse maldito socioconstrutivismo que está destruindo a inteligência das nossas crianças. É só isso que eu quero saber. Muito obrigada. Muito bem.